Olá! Nosso grupo tem o intuito de ministrar sobre o tema proposto pelo professor, mestre e doutor Alan John Duarte de Freitas. Nossa equipe é composta pelos seguintes integrantes: Arthur Lins, Gisiele Valdete, Giovana Daiane, Stephanie Albuquerque, Welbert da Silva, e o tema da apresentação é Normativos Legais para a Potabilidade da Água. Vamos começar falando um pouco sobre a importância da água. Eu acho que esse é um dos assuntos que mais nos foi falado ao longo de nossas vidas e mesmo assim é sempre bom a gente voltar a falar sobre isso. Então, como nós sabemos, a água é um elemento essencial para a nossa existência. Tanto que uma das primeiras coisas que as agências espaciais fazem ao estudar um planeta é verificar se existe ou já existiu água naquele lugar. Porque a presença de água naquele lugar significaria que existiu ou possa vir a existir alguma forma de vida naquele ambiente. Então, alguns exemplos de utilização de água no nosso dia a dia na agricultura, quando a gente usa para irrigação das plantas, produção de alimentos, etc. Nas indústrias, para os processos industriais, incorporada nos produtos e na limpeza dos espaços, do consumo mesmo do dia a dia, do cotidiano, que é para limpeza, higiene e cozimento dos alimentos, e também no nosso corpo, no nosso próprio corpo, tanto que nosso corpo é formado de mais de 70% de água e ela é utilizada para a produção de energia, transporte, regulação da temperatura. E esses são só alguns exemplos, porque a água pode ser utilizada de inúmeras maneiras. Se eu fosse continuar falando aqui, não ia terminar nunca. Então vamos para a próxima parte. Agora, falando sobre alguns termos e conceitos, vamos falar sobre esses quatro, que são água potável, água para consumo humano, padrão de potabilidade e padrão organoléptico. Então, primeiro falando sobre a água potável, ela é toda a água que atende ao padrão de potabilidade e não oferece riscos à saúde. Mas o que seria esse padrão de potabilidade? É o conjunto de valores permitidos para os parâmetros da qualidade da água para consumo humano. E esses parâmetros a gente vai ver logo aí na frente. Então, o que seria água para consumo humano? Seria água potável, que foi o que a gente acabou de ver, destinada à digestão, preparação de alimentos e à higiene pessoal, independente de sua origem. Então, seria água potável que é destinada somente para consumo humano. Já o padrão organoléptico são conjuntos de valores permitidos para os parâmetros caracterizados por provocar estímulos sensoriais que afetam a aceitação para consumo humano, mas não necessariamente implicam risco à saúde. Traduzindo, seria meio que as características que podem ser percebidas pelos nossos sentidos, pela visão, pelo paladar, pelo tato. E são elas a cor, o brilho, o odor, o sabor e a textura. E agora, falando sobre a classificação da água com relação à salinidade, isso tudo a gente pode encontrar no documento do CONAMA, número 357, no artigo 2º, que classifica as águas em água doce, água salina ou salgada e água salobra. Começando pela água doce, que seria toda a água com salinidade igual ou inferior a 0,5 partes por mil. Ela pode ser dividida em classe especial, que seria toda a água destinada ao abastecimento para consumo humano, com desinfecção, destinada à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas e destinada à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção integral. Então, depois da classe especial, tem a classe 1, que seria a água que pode ser destinada ao abastecimento para consumo humano após tratamento simplificado, a proteção das comunidades aquáticas, a recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, conforme a resolução do CONAMA, a irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película
e a proteção das comunidades aquáticas em terras indígenas. E depois da classe 1 vem a classe 2, que seriam águas destinadas ao consumo humano após tratamento convencional, e também destinada à proteção das comunidades aquáticas, à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, conforme a resolução do CONAMA, e destinada à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, como os quais o público possa vir a ter contato direto, e a aquicultura e atividade de pesca. Depois da classe 2 vem a classe 3, que são águas que podem ser destinadas ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional ou avançado. A irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras, a pesca amadora, a recreação de contato secundário e a dessedentação de animais. E tem a classe 4, que não aparece aí, mas é bom a gente falar, que são águas que podem ser destinadas à navegação e à harmonia paisagística. Então, a gente falou sobre água doce, vamos agora para a água salgada, que seria a água com salinidade igual ou superior a 30 partes por mil. E depois, por fim, tem a água salobra, que seria o meio termo entre a água doce e a água salina. E ela possui salinidade entre 0,5 partes por mil, é superior a isso, e inferior a 30 partes por mil. Então ela está entre 0,5 e 30 partes por mil. Falando sobre desinfecção, que seria a remoção ou inativação de organismo potencialmente patogênico. A classe 1, o tratamento simplificado, seria a clarificação por meio de filtração e desinfecção e correção de pH quando necessário. A classe 2, o tratamento convencional, seria a clarificação com utilização de coagulação e floculação, seguida de desinfecção e correção de pH. E a classe 3, o tratamento avançado, seriam técnicas de remoção e ou inativação de constituintes refratários aos processos convencionais de tratamento, os quais podem conferir à água características, tais como cor, odor, sabor, atividade tóxica ou patogênica. CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. Sua finalidade é propor ao Conselho do Governo e demais órgãos ambientais as diretrizes e políticas para o meio ambiente e definir no seu âmbito de suas competências sobre normas e padrões para o mesmo. Ou seja, o CONAMA, ele fiscaliza, assessora, estuda e propõe ao Conselho do Governo as linhas de direções que deve tomar as políticas para a exploração e preservação do meio ambiente e dos recursos naturais. Classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento. O enquadramento dos corpos de água deve estar baseado não necessariamente no seu estado atual, mas nos níveis de qualidade que deveriam possuir para atender às necessidades da comunidade. A saúde e o bem-estar humano, bem como o equilíbrio ecológico aquático, não devem ser afetados pela deterioração da qualidade das águas. A saúde e o bem-estar humano devem ser preservados e não devem serem afetados pela má qualidade da água. A necessidade de se reformular a classificação existente para melhor distribuir os usos das águas, melhor especificar as condições e padrões de qualidades requeridos, sem prejuízo de posterior aperfeiçoamento. Portaria 88/21. O Ministério da Saúde dispõe a portaria sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e padrão de portabilidade. Isso tudo está no primeiro parágrafo da portaria. O primeiro parágrafo também estabelece os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano. Ato administrativo normativo, editado pelo Ministério da Saúde, OMS, que fornece as instruções sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de portabilidade.
estabelecer diretrizes para operacionalização das atividades analíticas de vigilância da qualidade da água para consumo humano. A portaria também define os critérios e os procedimentos para adotar metodologias analíticas. Antes de ser a portaria 88/21, era a PRC número 5, anexo 10. Por que mudou? Bom, devido ao avançar dos estudos sobre a gravidade de algumas substâncias em meio de garantia da segurança humana, teve uma alteração nos documentos e por isso teve que ser editado para a portaria 88/21. Agora, tomando a fala, irei retratar de 3 formas diferentes que a água pode chegar ao seu usuário, seja por SAA, SAC e SAI. Na Portaria 888, capítulo 4, artigo 13, fala das competências da Secretaria de Saúde dos municípios e do Distrito Federal. O inciso 1 diz que tem a função de exercer a vigilância da qualidade da água em sua área de competência em articulação com o responsável por SAA ou SAC. Portanto, cada um possui diferentes atribuições, responsabilidades e número de ensaios realizados para com a amostra de água. Nesta mesma portaria, agora no capítulo 2, artigo 5, e nos incisos, respectivamente 5, 6 e 7, definem: Sistema de Abastecimento de Água para Consumo Humano, SAA, é uma instalação composta por um conjunto de obras civis, materiais e equipamentos, desde a zona de captação até as ligações prediais, destinada à produção e fornecimento coletivo de água potável, por meio de rede de distribuição. Vale a pena frisar a frase por meio de rede de distribuição. Já no inciso 6, vai caracterizar que a solução alternativa coletiva de abastecimento de água para consumo humano, o SAC, é a modalidade de abastecimento coletivo destinada a fornecer água potável, sem rede de distribuição. E, por fim, no inciso 7, escreve que o SAI, Solução Alternativa Individual de Abastecimento de Água para Consumo Humano, é a modalidade de abastecimento de água para consumo humano que atenda a domicílios residenciais com a única família, incluindo seus agregados familiares. Agora, demonstrando com exemplos, podemos caracterizar a empresa da BRK, que distribui água encanada para a população, sendo SAA. De SAC, poços, chafarizes e cisternas, onde as pessoas se deslocam para a busca de água. De SAI, podemos atribuir as cisternas e poços artesianos de uma família. Então, é algo mais individual de um grupo. Agora, para melhor ilustração do público, neste slide irá ilustrar de forma esquematizada o SAA, onde vai possuir uma zona de captação, que está ligada, por sua vez, a uma rede de distribuição, que se liga à ligação predial, à instalação hidráulica predial, até, por fim, o reservatório, que seria do seu usuário, o consumidor. Instalação hidráulica predial nada mais é do que uma rede ou tubulação de água que vai fazer a ligação da água até o sistema de abastecimento. Esta instalação hidráulica predial mencionada nada mais é do que uma rede ou tubulação de água que vai da ligação de água do sistema do abastecimento até o reservatório de água do usuário. Agora, falando da solução alternativa coletiva, SAC, ele possui uma zona de captação que está ligada a um reservatório coletivo e aonde o consumidor irá se destinar para coletar a água do seu dia a dia, do cotidiano. Mas nada impede que haja uma tubulação que irá fazer a ligação desse reservatório até o consumidor. Então, isso é normalmente utilizado por hotéis ou condomínios, onde vai, nessa caixa d'água coletiva, construir uma tubulação, onde irá chegar ao consumidor e ele irá fazer a utilização, seja na sua pia do banheiro, no chuveiro, ou também para o seu reservatório. Vale a pena salientar que o consumidor também terá suas obrigações.
A partir do momento que essa água sai da rede de distribuição e chega na ligação predial, instalação hidráulica predial e o reservatório, o consumidor tem a sua obrigação para a manutenção da qualidade da água. Para concluir, na solução alternativa individual, o abastecimento é feito por uma pequena comunidade, seja ela de seus familiares e agregados, onde a água não pode ser cobrada pelo seu uso e nem pelo seu fornecimento. Bom, inicialmente é importante frisar que a qualidade do recurso hídrico não vai estar intimamente relacionada aos parâmetros físicos, químicos ou biológicos de uma forma isolada, e sim ao conjunto desses fatores. A característica da água ela vai envolver principalmente essa questão das impurezas, que vão estar divididas entre as características físicas, químicas e biológicas também. Os parâmetros físicos vão ser considerados entre duas classificações, a dos gases e também a dos sólidos, envolvendo os suspensos, coloidais e também os dissolvidos, podendo então ser obtido nas análises de temperatura, sabor e odor, cor, turbidez e condutividade elétrica. Nas características químicas, nós encontramos os compostos orgânicos, que é a matéria em decomposição, e os compostos inorgânicos. E podemos citar as análises de pH, alcalinidade, acidez, dureza, cloretos, a série nitrogenada, fósforo, ferro, manganês, oxigênio dissolvido, que é conhecido também como a sigla OD, DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio, e DQO, que é a demanda química de oxigênio. E por fim, quando falamos sobre as características biológicas, nós estamos nos referindo à parte que diz respeito à presença de animais, vegetais, protozoários e as demais bactérias que vão estar ali presentes naquela água, usando as análises de coliformes totais, Escherichia coli e bactérias heterotróficas para determinar esse parâmetro. Portanto, a gente pode concluir que analisar cada característica dessa é importante para a gente compreender a presença e a ausência também de um determinado indicador, porque cada um deles vai traçar um perfil de determinado corpo hídrico, uma resposta, basicamente, para que seja possível identificar a qualidade da água baseando-se nas legislações. É como se estivéssemos fazendo um hemograma, só que, nesse caso, examinando a água, analisando então quais são os valores mínimos e máximos permitidos dentro de cada indicador. Ou analisamos também pela ausência ou presença de organismos, como é o caso dos indicadores de qualidade biológica. Seguindo então essa linha de indicadores de potabilidade da água, nós iremos citar aqui os principais, iniciando então com o potencial hidrogênio-iônico, mais conhecido também como pH, que ele vai se enquadrar como indicador de qualidade química, que representa a concentração de íons hidrogênio H+, na escala antilogarítmica, indicando sobre a acidez, neutralidade ou alcalinidade da água. Quando ele indica acidez, é o valor menor que 7, como está expresso na imagem posta no slide. Quando ele indica neutralidade, é o valor igual a 7, e a alcalinidade é quando o pH é superior a 7. Ele é adimensional, ou seja, não vai existir medida. E quanto maior a concentração de gás carbônico, mais ácida será a água, e valores muito elevados ou muito baixos vão poder causar irritação das mucosas, pele e olhos, além de afetar a vida aquática por inteiro, praticamente. O pH ele é determinado pela equação logaritmo negativo na base 10 na concentração de hidrogênio, que varia de 0 a 14. E também pode ser verificado pelo aparelho, expresso também na imagem do slide, denominado pHmetro. E o VMP, que é valor máximo permitido, aceito para determinar a potabilidade da água em relação ao pH, é entre 6 e 9, segundo a resolução CONAMA número 357, de 17 de março de 2005. Uma outra análise importantíssima para indicar a potabilidade da água é em relação ao cloro residual livre, que se enquadra no indicador de qualidade química também. O cloro é uma substância usada para oxidar a matéria orgânica que vem dos mananciais e que possam aparecer na rede de distribuição. Então, vai significar que esse elemento vai eliminar ou impedir as bactérias, vírus e protozoários causadores de doenças, para evitar que eles surjam e se multipliquem no percurso da estação de tratamento até possivelmente as residências.
O cloro, ele é adicionado à água durante o tratamento feito já na estação de tratamento de água, que é a ETA, em quantidades seguras para que seja permitido o consumo humano. Por isso, a presença desse elemento é um indício de que a água passou por esses processos de desinfecção e está própria para ser distribuída à população. O valor máximo permitido, segundo a legislação, é entre 0,2 a 5 mg por litro. A turbidez é a condição da água com a quantidade excessiva de partículas em suspensão. E essa presença de partículas, ela afeta a propagação da luz pela água, que aí provoca uma falta de transparência nos recursos que são essenciais para os organismos vivos, mas nem sempre representa riscos à saúde. E alguns exemplos são o excesso de chuva, crises hídricas, problemas de erosão com o solo e mais outros exemplos. O nível de turbidez da água é mensurado por aparelhos chamados turbidímetros ou nefelômetros, e ele mede o nível de turbação. A condutividade elétrica da água representa a facilidade ou a dificuldade da passagem elétrica na água. Os compostos orgânicos e inorgânicos, eles contribuem ou interferem na condutividade de acordo com a sua concentração na amostra. A medição da condutividade de um líquido é de uma maneira indireta e simples de inferir a presença de íons provenientes de substâncias polares, geralmente os sais orgânicos, que dissolvidos na água, como os cloretos, sulfetos, carbonato e fosfato. A presença dessas substâncias ela aumenta a condutividade da água, pois os mesmos são eletrólitos, ou seja, se dissolvem em íons na água e contribuem para a condução de eletricidade. Por outro lado, a presença de substâncias apolares que não se ionizam, como álcool, óleo e açúcar, contribui na diminuição da condutividade elétrica. Os sólidos totais. Eles podem ser materiais suspensos ou dissolvidos na água, sendo toda substância orgânica e inorgânica que estiver no líquido. A sua concentração máxima permitida é de 500 mg por litro. Os sólidos totais abrangem os sólidos dissolvidos e os sólidos em suspensão. Portanto, envolve a condutividade elétrica e a turbidez, sendo a quantidade de sólido dissolvido podendo ser medida a partir da filtragem da amostra de água e então da sua secagem e pesagem dos resíduos, ou então pode ser inferida de maneira empírica a partir da condutividade elétrica. A quantidade de sólidos em suspensão pode ser obtida a partir da subtração da massa medida dos sólidos totais ou então inferida a partir das medidas de turbidez. Dando continuidade à citação dos indicadores de qualidade da água, temos a análise de cor, que é uma característica física e, portanto, ela vai se enquadrar nos indicadores de qualidade física, como já dito anteriormente, e vai ser relacionada também aos sólidos dissolvidos. Então, quando a água apresenta alguma coloração, em geral, ela pode ser decorrente da decomposição da matéria orgânica ou pode ser também da existência de substâncias que podem estar dissolvidas naquele líquido, já que a água potável deve ser incolor a olho nu. Então, quando ela adquire alguma cor, significa que está com uma quantidade muito alta de algum elemento, e normalmente é analisada a presença do elemento ferro ou manganês, ou até mesmo a presença de algas. Isso pode interferir na produção primária, porque quanto mais cor, menos luz entra na água. E também pode interferir na confiabilidade da qualidade da água pelo consumidor, já que ninguém iria consumir uma água com alguma coloração, né? Mas isso nem sempre significa que a água não está potável. Porém, é importante se atentar e pedir algum teste de qualidade da água para alguma companhia de saneamento. Por fim, a análise de cor é realizada por um aparelho chamado de colorímetro ou fotocolorímetro, como está expresso na imagem posta no slide. E expressa o valor em UC, que significa unidade de cor. E segundo as legislações, tanto a CONAMA 357 quanto a Portaria 888, indica que o valor máximo permitido, o VMP, deve ser inferior a 5 unidades de cor.
Por fim, apresentaremos sobre a análise de coliformes totais, que é enquadrada nos indicadores de qualidade biológica da potabilidade da água. Os coliformes totais, eles são micro-organismos que vão estar presentes naturalmente na água, no solo e também na vegetação. Só que a presença deles na água não vai significar necessariamente um risco imediato para a saúde. Porém, é um sinal de alerta, porque vai indicar que a água não está potável e vai, consequentemente, estar contaminada. Por outro lado, a bactéria Escherichia coli na água, que também é conhecida como E. coli, representa o melhor indicador de poluição fecal. Então, ela também é um ponto de atenção para a presença de micro-organismos patogênicos, ou seja, aqueles que podem causar doenças, até mesmo como as gastroenterites, e vai indicar que a água realmente não está própria para consumo. Por fim, como consta no capítulo 5, artigo 27, especificamente, da Portaria 888, de 4 de maio de 2021, abre aspas, no controle da qualidade da água, quando forem detectadas amostras com resultado positivo para coliformes totais, mesmo em ensaios presuntivos, ações corretivas devem ser adotadas pelo responsável pelo SAA, que significa Sistema de Abastecimento de Água, ou SAC, que é a Solução Alternativa Coletiva, e novas amostras devem ser coletadas em dias imediatamente sucessivos até que revelem resultados satisfatórios. Fecha aspas. Encerrando, trouxemos a tabela de padrão organoléptico de potabilidade. Alguns parâmetros são alumínio, amônia, cloreto, dureza total, ferro, gosto e odor, manganês, sódio, sulfato, zinco, entre outros. Então, nessa tabela, a gente pode ver não só a unidade, como também o valor máximo permitido.